E está começando, agora sim, mais um Cortex Podcast. Mais um Cortex Podcast. E hoje eu tô aqui no cantinho do sossego do Dr. João Gabriel, nosso convidado especial dessa tarde maravilhosa, fim de noite. Vamos deixar a noite fluir, finzinho de tarde, a galera que tá assistindo ali, ó, o sol tá se pondo ali atrás da gente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá um dia lindo e o papo hoje é com o Dr. João Gabriel, especialista em transplante capilar. É isso mesmo, doutor? É isso aí. Fala, pessoal, tudo bem? Pô, tô felizão aí com o convite, brigadão aí pelo convite, fiquei super feliz realmente e não esperava que fosse num lugar tão bacana, que significa muito pra mim, que é o meu cantinho de sossego aqui, que é a chácara, e vamos ver se a gente consegue bater um papo bem legal, tirar as dúvidas aí da galera. Tô à disposição aí pra qualquer tipo de pergunta. Show de bola. Obrigado de ter aceitado o nosso convite. Tudo surgiu da onde, né? Vamos lá. Eu já acompanho o trabalho do Dr. João Gabriel já há um bom tempo. Vi que ele tem feito história mesmo na cidade, como referência, como médico, como empreendedor. E eu tive um contato com o pessoal do CMC, né, do Centro Médico Capilar, há alguns dias atrás, para gravar alguns conteúdos. Então eu estive lá na clínica, no centro médico, pode dizer clínica? Como que vocês... Clínica, centro médico, né? Claro, é muito mais do que uma clínica, né? Porque eu estive lá e, cara, tem um centro cirúrgico, o negócio Eu, quando era um pouco mais novo, eu achava que eu passava lá e falava, cara, o que é aquela mansão? Quem que mora ali? Quem não conhece? Mas eu também, nossa, eu nunca imaginava que minha clínica ia ser naquele lugar, assim, eu nasci naquele bairro, né? Então aquela casa ali significa muito. A gente sempre passava e falava, nossa, meu sonho era entrar nessa casa um dia, né? A gente via, mas assim, nunca imaginava montar lá o centro cirúrgico referência de transplante capilar aí na nossa cidade. Fiquei super feliz. Caraca. E, pô, está convidadíssimo também para ir lá. Claro, que eu ainda não conheci. Pra quem não sabe, né, quem mora em Mogi Guaçu, né, que é a nossa cidade do coração, o lugar onde hoje é o CMC, né, o Centro Médico Capilar, a gente vai falar CMC porque, resumindo aqui, né, mas é uma casa de uma família tradicional, né, da cidade, e não é só uma casa, né, ela pega quase um quarteirão todo ali, e de frente para uma avenida, assim, é uma casa que chama muita atenção ali, e eu também, quando eu era criança, eu passava lá na frente, via aquela casona lá, falei, nossa, parece um castelo, né, um negócio diferente. E hoje é onde é o CMC, o Centro Médico Capilar, tem onde eles fazem os atendimentos, as cirurgias também, os transplantes acontecem lá, eu conheci o centro cirúrgico, assim, tudo totalmente de alta tecnologia, cara, coisa linda mesmo, bonito mesmo de ver. A gente montou realmente uma estrutura aí de primeiro mundo, a gente pode assegurar, assim, com total certeza que a gente tem tudo de melhor ali dentro que possa existir no mundo hoje em transplante capilar. Então, assim, eu encho a boca para falar porque é uma coisa de muito orgulho, sabe? Eu sempre quis isso. Na verdade, assim, o que eu queria era juntar o melhor custo-benefício e que os brasileiros não precisassem mais ir para outros países para fazer o transplante capilar de qualidade, né? Antigamente o pessoal ia para a Turquia, muitos. Até hoje tem um pessoal que ainda vai, acaba não pesquisando, não sabe que no Brasil tem essa tecnologia também, né? Então, esse foi meu grande sonho, trazer ali um melhor custo-benefício para os nossos pacientes e esse sonho se realizou. Graças a Deus a gente pode falar isso com total segurança e com total certeza. Essa semana a gente completa 4.000 transplantes realizados. Uau. Desde 2018. Quantos fios? Nossa, vamos ter que fazer muita conta aí. Que massa, que legal. E realmente, então, né, resumindo, eu estive lá no CMC, fui produzir alguns conteúdos e que, diga-se de passagem, tem muito conteúdo pra produzir, porque acontece... Cara, eu fui um dia lá e eu achei incrível, assim, foi um dia muito diferente pra mim e tal, e eles falaram, cara, é mais um dia pra nós, é assim todos os dias, é um dia comum, então é um lugar que tem muito conteúdo pra produzir, e eu fiquei impactado, assim, com a rotina, como tudo se renova, né, com as pessoas, com as histórias, com as experiências, e aí surgiu a ideia, eu falei, cara, eu preciso trazer o Dr. João pro podcast, pra galera conhecer um pouquinho, porque o podcast, o intuito é trazer pessoas que fazem a diferença, pessoas que causam impacto na sociedade, pessoas que têm ideias inovadoras, e de fato você trouxe uma ideia inovadora que revolucionou não só a cidade, porque hoje você é referência na cidade, eu vi que um tempo atrás você recebeu o título de cidadão guaçuano, né? Sim. E não só em Mogi Guaçu, não só na cidade, né? Mas a gente tem bastante gente que tá acompanhando a gente de outras cidades, de outros estados, e você já tem esse alcance nível Brasil, nível mundo, né? Porque vem gente de todo canto, né? Como que é isso?
isso? Conta um pouco dessa... Bacana. Como Rafinha, que rola? É até legal, assim, até me orgulho muito disso, cara. Por exemplo, no ano passado, 2022, nós recebemos pacientes de 16 países diferentes, cara. Então, assim, gente, a primeira vez que eu vi ali o paciente da China entrando em contato, trouxe um tradutor lá da China, o cara veio exclusivamente para fazer transplante capilar com a gente. Falei, pô, não é possível, cara, será que... Aí, na outra semana, tinha um paciente da Turquia, que hoje é referência mundial, né, em quantidade, não vou falar em qualidade, mas em quantidade de transplantes, a Turquia é número 1 hoje. Então, a gente recebeu no ano passado um paciente que veio da Turquia até o Brasil para fazer transplante com a gente. O jogo inverteu. Pera, então o cara saiu da Turquia, que é a casa ali a Meca. da Meca do transplante, para vir para cá fazer. Cara, aí eu zerei a vida. Eu falei, não é possível, cara, não é possível, que legal. E ele falou assim, ó, eu acompanhei seu trabalho, eu pesquisei muito, né? Porque, pô, o cara... Eu não ia cruzar o mundo à toa. Claro. Ele pesquisou muito, viu resultados nossos, e ele gostou, simpatizou com a gente e pegou um avião lá de Istambul e veio parar em Mogi Guaçu. Então, assim, além dos 16 países, nós atendemos pessoas dos 20, acho que 24 ou 25 estados, acho que são 24 estados brasileiros. Então, a gente conseguiu, assim, praticamente zerar o mapa do Brasil no ano passado. Os principais estados, geralmente, em Goiás vem bastante, do Rio de Janeiro vem bastante pacientes, do Minas Gerais, do Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, vem gente do Brasil inteiro e a gente fica muito feliz em recebê-los. A gente tem até um sistema que o paciente chega no aeroporto, vai ter um motorista nosso esperando por esse paciente, traz até o hotel também já é cortesia nossa, então tem todo o esquema da cirurgia já montado, o paciente não tem que se preocupar com nada, então acho que isso facilita muito a vida do pessoal aí que quer fazer cirurgia e não quer se preocupar com nada. É uma experiência mesmo. É uma experiência. 26, boa. Faltou mais uma. 26 estados. Vamos dar 26 mais um. Eu fiquei em dúvida, eu queria saber um pouquinho mais da história do chinês. O cara veio da China, ele trouxe o tradutor. Qual que foi, de onde ele achou? Porque assim, a gente é muito, muito longe, né? É outra língua, outra comunicação. Como que o cara chegou até você? Como que foi isso? Assim, o que ele me relatou, ele tinha procurado no YouTube, viu a clínica, ele simpatizou com a gente. Depois ele começou a pesquisar em outras clínicas lá próximo dele, ele não sentia aquela confiança. Aí ele tem um amigo também que tem um amigo brasileiro e que já tinha ouvido falar da gente. Aí falou, não, essa clínica a gente conhece, realmente é uma clínica boa, dá para você ir. E ele animou, fechou com a gente, depois de 2, 3 meses ele estava batendo na nossa porta, estava em Mogi Guaçu. Foi, nossa, uma experiência fantástica aí pra gente fazer o transplante dele. Que é difícil, a nacionalidade chinesa é difícil não tem uma prevalência de calvície tão grande. Então, assim, os poucos que tem, o dele deu para fazer um resultado assim, muito legal, porque uma coisa que me marcou bastante, os folículos dele tinha bastante fios. Um folículo, para quem não sabe, ele pode ter de 1 até 8 fios. Então, quanto mais fios a pessoa tem, mais o resultado fica mais interessante. Eu lembro que o dele teve uma predominância de 4 a 5 fios por folículo, então é bem acima da média. Então, foi um caso que marcou bastante a gente. O folículo é o quê? Ele é o buraquinho, é a raiz, O folículo é um conjunto de fios. Quando a gente tira o fio, é uma maquininha que tem 1 milímetro. Então, essa maquininha é como se fosse uma serra copo milimétrica. E ela vai puxar uma unidade folicular, que são vários cabelinhos, só que forma um conjunto, como se fosse um chumacinho. Então, essa maquininha, ela pega esse chumacinho, que ele pode ter 1 fio até 8 fios. Então, ele deu bastante sorte, esse paciente, ele tinha a média de 5 fios por folículo, então o resultado você multiplica por 5. Então, acaba dando um resultado fantástico, cara. E como que funciona? Beleza, você fez essa remoção, né, essa extração da área doadora, né, como vocês falam, e como que acontece? O lugar onde foi extraído, ele nasce de novo, ele tem uma raiz que fica ali, como que é esse processo aí de reciclagem do fio? Tem essa dúvida, mas realmente é assim, o que a gente faz é transplantar, então é tirar de um lugar e colocar em outro. O que tirou ali, ele não nasce mais. Então é um processo irreversível, é só uma troca de lugar, né? Só que a gente tira de uma forma tão delicada que não fica buraco, não fica falha, não fica nada. Então fica uma cicatriz muito pequenininha. Então acaba dando uma naturalidade tanto na área doadora quanto na área receptora. E aí os vizinhos acabam cobrindo ele ali, né? Que é uma área que já tem bastante cabelo, ele acaba cobrindo o vizinho, é isso. E é aí que mora o segredo da cirurgia. Se você fizer de qualquer jeito entre aspas, falando que tem muitas clínicas que acabam aproximando muito. Então, assim, em vez de fazer uma coisa natural, um processo equilibrado, acaba exagerando na quantidade de folículos e acabam criando um segundo problema. Isso a gente vê, assim, eu falo porque a gente tem muitos casos que a gente tenta corrigir
mas nem sempre é possível. Tipo assim, às vezes tem lesão de área doadora, o médico tirou muito, exagerou, e aí é difícil a gente recuperar. Então tem que fazer, às vezes, um transplante de área doadora. É raro, mas a gente já viu acontecer. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com essa parte, que é a parte da extração. Então tem que ser uma coisa muito bem feita para não gerar um segundo problema, né? Que a pessoa já está sofrendo ali de calvície, e se gerar um segundo problema é complicado. Real. E uma dúvida agora. Mais uma dúvida. Tenho umas dúvidas. Não, minha pergunta cabeça aí, vamos lá. Porque eu vejo muita gente que é calvo total mesmo, o cara não tem cabelo. E aí, não tem área doadora. O que eu vou fazer? Não consigo fazer, doutor? Como que funciona? Então, Rafa, tem várias áreas doadoras. A primeira é a lateral e a nuca, que são as, assim, número 1, é a principal área doadora. O paciente não tem essa área. Ele pode estar extraído da barba. Então, a barba é possível tirar. Já fizemos alguns de tórax, é bem frequente até. Funciona também. Funciona, mas não é um transplante perfeito. Por quê? Ele tem um crescimento mais lento e ele tem uma taxa de queda maior do que fios de barba e fios de nuca. Então, assim, a gente evita transplantar, mas quando o paciente não tem, então é aquilo que a gente fala, quem não tem cão, caça com gato. Já vimos resultados bons com pelo de tórax, mas a gente deixa como último recurso. Até porque desculpa, mas... Não, vai. É que eu tô imaginando, porque eu nunca vi um cara com tórax peludo, assim, de fazer trança, né? Então, eu já vi. De muito, tipo, muito meu avô, assim, ele tá assistindo o jogo, assim, fazendo tipo um Tony Ramos, né? Cara, não, teve um paciente lá que ele marcou bastante a gente, ele não tinha pelo em lugar nenhum, cara, ele tinha, nossa, o tórax dele vinha até aqui, os pelos dele, cara. Então ele falou, não, pode tirar, não tem erro. E vai virar cabelo isso aqui. A gente fez. Pelo é tudo igual, é igual a cabelo, é diferente... A estrutura é muito parecida, mas a gente sabe que cada região tem uma característica, uma particularidade da região, né? Então, se você faz, por exemplo, uma coroa e você mescla fios de barba com fios de tórax e mais os fios da nuca, fica imperceptível, cara. Você mistura, vai dar um volume a mais, é tranquilo. Mas, assim, não é o ideal. Então, é só em último caso mesmo. Com quem não tem área doadora, aí a gente usa essa artimanha aí. Pelo que eu vi, eu vi muitos, inclusive. Pelo que eu vi, é um procedimento pouco invasivo. Então, assim, não é um negócio que a pessoa vai ficar sofrendo. Não, foi bem tranquilo. Inclusive, eu peguei depoimento de algumas pessoas que estavam lá. Mas todo o procedimento cirúrgico, que a pessoa fala, anestesia, pós-operatório e tal, tem um certo receio, né? E pra pessoa topar, falar, não, eu vou fazer, eu tô disposto a fazer, tem alguns pontos, assim, que levam ela a tomar essa atitude de real, não, eu vou sentar ali, vou deitar na mesa e vou fazer. E o que você sente, assim, que é o principal ponto? É de fato autoestima? O que leva a pessoa a ter esse ímpeto, né? Não, cara, eu vou assumir, vou fazer, vou pagar uma cirurgia. Como que é isso aí? O que você tem sentido, cara, dos pacientes? Sem dúvida. Era uma coisa que até nem eu entendia, cara. Demorei pra entender. O grau de importância que o cabelo tem, cara, na pessoa. Assim, você vê que depois que a pessoa faz o transplante, parece que vira outra pessoa, cara. É impressionante. Então, hoje eu vejo que a grande maioria dos pacientes é autoestima. A maioria se olha no espelho e não tá feliz, cara. Não vê a minha imagem, mas ele não se identifica, tenta disfarçar. Porém, tem as duas faces da moeda, né? Tem aquele cara que não liga, que tá muito de boa. Tem aquele que liga, mas não fala que liga, que incomoda. E tem esse que incomoda muito, cara. E é a grande maioria dos homens. Você vê que, tipo, o que eu considero hoje, eu vejo que, tipo, o cabelo é igual o silicone pra mulher. É mais ou menos isso, cara. O cara que perdeu o cabelo ali, ele meio que... Não que vai perder a masculinidade, mas ele perde, ele dá um downgrade ali. Então, você percebe que muda muito, mexe na vida da pessoa, até para conseguir um emprego novo, para se relacionar com outras pessoas. Então, tem influência direta, cara. A gente até falou nos bastidores aqui, conversando, porque tem pessoas que aparência sem cabelo, né? Careca mesmo. Tem uns cara que fica bem aparente e tal. Tipo, mas eu, assim, No caso, você não tá careca, né? Tá baixinho, tá na régua. Mas eu vou ficar um dia, já comecei a fazer minhas avaliações ali com o Bruno. Vai ficar tranquilo, assim, tá no lugar certo. Tô fazendo a amizade certa aqui. Mas o problema, acho que é quando tem cabelo ao redor
e fica falhando só um pouquinho na frente, não sei o quê. Aí o cara tem medo de ir lá raspar total e ver como que fica, às vezes não fica bom. Meu avô é assim, né? Meu cunhado fala, tem uns parentes tontos que falam que ele tem o cabelo ondulado. É um do lado e um do outro. Só isso. Mas é bom porque dá pra fazer empréstimo, né? Dá, a gente dá. faz empréstimo, né? Tipo, que joga de um lado pro outro, Cara, assim, né? Faz a franjinha. Tem cada aqui, manobra que a gente vê no dia a dia, cara, é impressionante. Tem as manobras, né? Nossa senhora, cara, tem pacientes aí, uma vez, um paciente de cabelinho curto, parecido com o seu, assim, só que ele jogava, cara, de um lado pro outro. A hora que a gente tirou, cara, o cabelo dele tinha quase 30 centímetros, era, cara, impressionante, não parecia calvície. Falei, nossa, o que ele veio fazer aqui, cara? Ele tá muito cabeludo. E a hora que a gente foi raspar na barbearia, putz, o cara tava com toda a parte central calva e ele fazia essa manobra. E ficava perfeito. Então tem muito truque aí. Eu conheci o Wesley, né, que trabalha lá com vocês. Ele é fera demais, especialista 10, ali. sabe tudo. E ele falou que inclusive tem alguns artistas aí que usam essa artimanha aí. Pessoas que tem que o cara joga de trás pra frente aqui e faz ainda um topetão ainda na frente, velho. Se bater um vento forte, acaba o negócio. Agora tá mais fácil, né? Antigamente era um pouco mais difícil, mas agora ainda tem aquela prótese, né? Que é colada e tal, que é com cabelo real. Assim, você olha, você fala, dá pra ver, se você reparar muito, mas de longe... Passa batido, né, cara? Não, com certeza. O ruim tem as vantagens e desvantagens da prótese. O que a gente vê hoje dos pacientes que usam prótese, os caras falam, nossa, cara, fazer o transplante é libertador, porque você imagina, um negócio colado na sua cabeça. Então, nada mais é que ou uma fita adesiva colada ou é uma cola mesmo. Então, tem manutenção, tem o risco de sair, passar um vexame ali, um mico. Então, tem muitos pontos negativos, mas também tem a vantagem. A prótese tem até mais densidade do que, às vezes, o transplante consegue oferecer. Então, fica um cabelo cheio, mas se você reparar bem de perto, você percebe que tem alguma coisinha errada ali, né? A prótese, ela dá um pouco de cheiro também ali, né? Eu penso porque, tipo assim, se você fica... É como se fosse um boné, né? Se você fica com um boné na cabeça ali 2 semanas, imagina, ela vai dar um negócio ali, cozinhando. Eu conheci um caso, né? O dia que eu estive lá com vocês, de um transplante que foi feito há 30 e poucos anos atrás, né? Do Burgo. Sim. Que foi, assim, sensacional. Um cara muito gente boa, assim, cara, foi muito legal. Um cara super aberto, trocou super ideia com a gente. E ele fez um transplante totalmente diferente, né? Isso há 35 anos? 38, se não 38 anos atrás. E de 38 anos, cara, a evolução que foi o transplante, a evolução que foi o procedimento... Como que você enxerga o futuro do transplante, né? O que vem caminhando, até porque você está sempre se atualizando, participando de congressos, com certeza você deve ter acesso a esses estudos, né? De como o progresso. Tem muito. Assim, hoje a gente tem assim, muitas empresas bilionárias, trilionárias que estão patrocinando pesquisas nesse sentido. O que mais a gente vê? A pesquisa de materiais cirúrgicos, por exemplo, faz 6 a 7 anos que eu atuo no transplante capilar todos os dias. O que mudou, Rafinha, você não tem noção, assim, cara, são os mesmos instrumentos, o que muda é a fiação, a precisão, então, assim, o salto foi gigante nesses 6 anos, o que eu usava há 6 anos atrás, hoje, se eu pegar, é uma coisa totalmente rudimentar, é totalmente diferente. E, assim, eu sempre participo dos maiores congressos mundiais, então, todos os anos desde 2018, eu vou em todos os congressos mundiais e, assim, o foco dos caras principais são as células-tronco, que é o que mais está em alta aí, e a clonagem também, mas a clonagem a gente sabe que é possível fazer, mas eu não sei se tem outros interesses aí por trás que estão impedindo de prorrogar de melhorar esse estudo, né? Talvez então, alguma coisa religiosa, barreiras ali existem também, tem barreiras legais também, legais. A questão a parte de você transplantar um fio de um conhecido para uma outra pessoa, você carrega também o DNA dessa pessoa, né? Então, se você precisar um exame de DNA, você vai ter ali vestígios de DNA diferente do seu organismo, né? Então, isso também são envolve barreiras muita coisa, né? Jurídicas também, filosóficas, né? E religiosas. Então, é um assunto bem complexo, mas a gente vê que a parte de medicamentos também está sendo muito investido para prevenção, né? Para que não precise de fazer o transplante capilar. Hoje está um pouco longe ainda, mas a gente vê que os incentivos são gigantescos, cara. O pessoal está investindo pesado e a gente torce aí para conseguir alguma coisa, porque, cara, o tanto de gente que sofre é impressionante. Eu mesmo, assim, eu não tinha visão do tamanho que é e do impacto que a calvície causa, cara. Principalmente na galera jovem. Você vê, eu tenho um paciente aí de 19 anos, de 18 anos, e você vê, os caras não conseguem arrumar namorada, eles ficam meio retraídos, sabe?
e depois que faz o transplante, outra pessoa. E às vezes poderíamos conseguir só com medicamento, conseguir evitar a prevenção. E até porque a cirurgia ela resolve, só que chega uma hora que você não tem mais área doadora, né? Então o legal é sempre fazer a prevenção. Tá, aí, hoje em dia a gente tem algumas, pelo que eu vejo na internet, minoxidil, que eu acho que é o mais comum, mas eu já ouvi falar que o minoxidil... né? Tem também. Não conheço. Finasterida. Eu tô até precisando aqui. Opa. Dá uma preenchida. Mas então, funciona de fato. É isso que é uma prevenção, é um medicamento que passa. Ou não, são cuidados, ou são coisas que a gente deixa de fazer, porque, tipo, a causa é desconhecida, né? Ou tem sim não um fato. É conhecida a né? causa. Nós temos mais de 200 fatores causais, cara. Tem muita coisa que causa calvície, né? Os principais, a herança genética, que é o fator irreversível e matador, é um dos principais. E aí depois a gente tem a parte hormonal, que também é um pouco genético, mas uma alteração hormonal, um fluxo hormonal muito alto, ele pode aumentar a calvície. Aí depois nós temos a parte nutricional, que uma deficiência de vitaminas, por exemplo, pode causar a queda do cabelo. Depois tem fatores psicológicos, que, cara, tipo uma depressão, um trauma psicológico, tipo a morte de alguém muito próximo, um trauma pesado mesmo. Cara, isso aí derruba o cabelo de forma, às vezes, irreversível. Então, assim, tem muitos fatores, são quase 200 fatores catalogados, né? Então, a gente sabe a causa, mas é difícil identificar. Fala, putz, a sua causa é só genética. A gente faz alguns exames, consegue identificar, mas nem sempre identifica 100%, né? Então, é bem complexo esse tema, cara. E em relação ao minoxidil que você falou, hoje ele ajuda sim, ajuda em alguns tipos de calvície, mas outros não têm uma importância tão grande. Tem a finasterida, que é polêmico, né? Que todo mundo pergunta a finasterida. Ela, assim, quando ela é consumida por via oral, por comprimidos, cara, tem muitos e muitos efeitos colaterais que podem acontecer. E geralmente acontece, apesar de que a bula dos medicamentos falam que raramente acontecem efeitos como perda de libido, disfunções de ordem sexual, assim, são muito frequentes, cara. A gente vê, e não só quando você suspende o uso do medicamento, muitos pacientes voltam às funções sexuais normais, né? A libido retorna. Porém, uma grande porcentagem, mesmo depois que para de tomar o medicamento, continuam com os efeitos. Então, assim, é devastador, cara. Para muitas pessoas é muito triste. Eu falo por experiência própria. Hoje eu não tenho coragem de prescrever. Acho que eu sou um dos poucos médicos que não prescrevem, né? Porque ela é muito boa, ela vai ajudar no cabelo, mas ela vai provocar efeitos colaterais muito severos, difíceis de aceitar, muitas vezes de ordem depressiva, às vezes síndrome do pânico, eu já vi acontecer. Então, assim, é um remédio meio traiçoeiro, um pouquinho perigoso, a gente evita de usar. Hoje a gente tem a finasterida lipossomada, que ela é por via tópica. Então, você aplica, faz a massagenzinha junto com o minoxidil, e ela tem um efeito quase que semelhante à finasterida oral, só que com um pouquinho, quase que zero efeito colateral, né? Então, isso tá revolucionando aí, tá substituindo bastante o medicamento, e a gente vê que os resultados são muito bons também, para prevenção. E o resultado é só na área ou é igual ao minoxidil que falam que cresce pelo no corpo todo? Não, é só na área que você utilizou. Por isso tópico, né? Imagina. De uso tópico. O minoxidil, no caso, o tópico também, né? Acaba sendo só na área aplicada, né? Porque também, eu não entendo muito, eles falam que cresce no corpo inteiro e que... Às cara, vezes aí acaba sendo... Não sei se até que ponto isso é bom, né? Porque... você acaba tendo um problema com outras coisas ali. A hipertricose que a gente fala também, que é um efeito colateral indesejável, né? Tipo, você consome... O minoxidil ele tem oral e tem tópico. Quando você toma oral, então pode crescer pelos nessa área que é muito frequente, em volta daqui do nariz é muito frequente, os pelos do braço. Então, assim, pode incomodar em alguns lugares, né? Mas ele tem um efeito coadjuvante legal. O ideal, o que é? Tipo, o paciente procurar o tricologista, a gente faz uma análise, cara, gigante, identifica a causa. Tem causa irreversível e tem causa reversível. Se for reversível, cara, facinho. Tipo assim, tá faltando zinco no seu organismo. A gente vai lá e suplementa e resolve o problema. Agora, se for outras coisas... Se for outras coisas, aí a gente tem que ver se isso é irreversível ou não. Se for irreversível, cara, a gente tem uma gama de medicamentos que podem ajudar, né? Que vão controlar. Tem até tratamentos que são intralesionais. Tipo assim... Não sei se você já viu o MMP, que são 27 agulhinhas. A gente coloca um frasquinho, tipo finasterida, fator de crescimento, a gente coloca várias substâncias e injeta direto na raiz.
Isso dá uma força pro cabelo, o cabelo fica com tipo um aspecto mais viçoso, ele dá um brilho, uma fortificação, mas ele evita tipo uma porcentagem da calvície. Ele não vai evitar totalmente, mas ele dá uma freada, sabe? E vocês fazem esse procedimento Fazemos também. Na outra clínica, a gente tem 2 clínicas hoje, né? O Centro Médico Capilar, que faz só transplante, e a clínica secundária, que faz os tratamentos. Legal. Em resumo, não faça tratamentos caseiros, não se automedique, não fica procurando milagre na internet, procura um especialista. Né? A gente vai deixar o contato do Dr. João Gabriel, do Centro Médico, para quem tiver dúvida, quiser saber um pouquinho mais. Eu acho que é super válido, porque às vezes o cara tenta corrigir uma coisa e acaba prejudicando outra. E aí você vai olhar e falar, até quando isso vale, né? Até quando vale correr o risco de, o cara vai tomar um negócio porque não consegue arrumar namorada. Aí ele arruma a namorada e aí ele não consegue usar o negócio dele. Então tem que ter um balanço ali, né? Pra saber realmente. Cara, é importante pra caramba. E se automedicar, cara, em qualquer caso é ruim, né? Mas no cabelo, cara, às vezes o resultado é devastador. Porque às vezes você perde uma chance de ter tratado e você vai prorrogando e você acaba perdendo de forma irreversível. Aí, é complicado pra caramba. Aí só o transplante pra gente conseguir resolver. E se tiver área doadora, porque muitos pacientes também perdem a área doadora. Né? Com certeza. Caramba. Vamos falar de business? Vamos, mas eu ainda tenho mais uma coisa pra falar. Que eu tô assim, me segurando pra falar, não vou falar isso. Não, vou falar. Porque você quer saber das entradas, significa... Tamo junto. O próximo congresso que você for, doutor, você vai falar pros caras, inventa uma semente. Uma sementinha, cara. Chega, o cara vai plantar ali, ó. Põe a sementinha. Aí cresce. A sementinha de cabelo. Você acha que ninguém pensou nisso, né? Mas eu acho que vai pra esse caminho aí. Essa é a Celotron, cara, que os caras estão a Celotron, o cara vai e plantou ali e tal. Eu tô falando semente, né? Eu não entendo nada, mas imagina, plantou ali a sementinha ali, você compra ali na Casa Lopes. É uma célula pluripotencial, cara. Ela faz o papel, você consegue fazer dente, você consegue fazer osso, consegue fazer tecido. Então tem várias. Então, cara, isso tá muito em alta. A célula o futuro tronco da medicina aí. A célula tronco, ela é extraída de cordão umbilical, de feto, medula óssea também, né? Tem todo tem várias formas de extrair, né? Mas a forma de você... Tem um nome, cara, eu esqueci o nome. Mas como que chama? É uma punção, né? É uma punção, mas é um jeito de você centrifugar. Não é só centrifugar, cara. Tem uma palavra. É meio complexa a palavra, mas enfim. E essa célula-tronco, ela desenvolve todos os tecidos do corpo humano. Então, se você conseguir separar e codificar essa célula para ser cabelo, ela vai ser cabelo. Nossa. Então, você plantou, vai nascer o brotinho ali. É impressionante, cara. E os resultados, eu acho que assim, é coisa para de 5 a 10 anos. Então, vai revolucionar, cara. Hackeando o corpo humano. Vai ser muito legal. E já tem muito tempo de estudo. E aí a gente entra naquele ponto de novo, né? Nas barreiras éticas, filosóficas, religiosas, legais, né? Mas aí vai ser mais fácil, cara, porque é do seu próprio corpo. Seu próprio corpo. Então, assim, você consegue extrair mais... Fica na coluna, né? Fica na coluna. Que legal. Então vai ser interessante. Eu aposto muito aí nessa tecnologia. Bom, vou esperar então. Vai que tem alguma solução menos dolorosa. Ele tá com medo de ficar careca. Então, todo mundo. Até eu, cara, falo até um papo muito legal. Assim, eu sempre converso com os pacientes, cara. Eu tenho calvície também. Tipo, é uma coisa que antes eu nem ligava, cara. Agora tá começando a me incomodar. Eu falo, putz, é mesmo, né? Eu não posso ser careca, pô. Caramba. Cartão de visita. Mau exemplo, né? Eu tava deixando, que esse dia eu peguei uma foto de supermercado, cara. Sabe aquela câmera que pega atrás? Puta, eu vi, caramba, eu tô careca atrás. Falei, porra, e olha que eu faço tratamento assim, mas eu sou um cara que, eu sou bom pra dar conselho, cara, eu não faço certinho. Eu até explico pros meus pacientes, cara, assim, às vezes o fim de semana, quem acompanha aí meus stories, sabe, tipo, cada fim de semana eu tô numa cidade, eu viajo muito, às vezes eu esqueço de levar, e não dá, cara, o tratamento de cabelo, ele tem que ser, sério o negócio, tem que ser feito, assim, todos os dias, você não pode parar. Então, assim, tem pessoas que não fazem correto, igual como eu, né? Então, assim, casa de ferreiro. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas aí eu decidi fazer, cara. Talvez esse mês ou no próximo mês eu vou fazer. Vai fazer o transplante? Vou fazer e, assim, eu queria muito fazer na minha clínica, cara. É uma vontade muito grande que eu tinha. Falei, legal. Pô, eu não quero fazer com outro médico, né, cara? Ou então, assim, eu aceito fazer com outro médico, mas eu queria que fosse na minha clínica. Que legal. Vou fazer na minha própria clínica, talvez esse mês ou um mês que vem. Vamos ver. É legal que os pacientes vão se sentir até confortáveis, né? Falar assim, não, pô, eu fiz, olha aqui. Prova social, é uma prova totalmente ali. Não, é bom isso porque, assim, tem muitos processos dentro de empresas, né? Falando do modo geral,
que tem até uma série sobre isso, que o chefe vira funcionário pra estar no meio Pra sentir pra o processo. sentir. Verdade, eu vi Você vai isso. viver isso, você vai vivenciar Real. isso. Pode ser que até que você encontre alguns gaps ali, até pô, isso aqui eu tive na mexer. pele do paciente e Com tal. certeza. A gente no audiovisual, a gente sente muito isso. Tipo, quando eu casei, eu tive uma experiência de ser fotografado. E isso mudou totalmente a minha percepção pra fotografar um casamento. Pô, E legal. tem um pouco dessa parada. Tem muito, cara. E eu acho que, assim, em resumo, né, desse tópico nosso, é assim, é o cara... É você sempre buscar a sua melhor versão, é buscar se sentir bem. Se é algo que te incomoda, cara, vai em frente. Hoje em dia tem tantos recursos, tantas tecnologias, tem medicação, tem tratamentos, tem o transplante. Se é algo que não te incomoda, cara, tá tudo bem também. Segue a vida, vai ser feliz, sabe? Não você não tem que seguir um padrão ali, pô, porque falaram que careca é ruim. Não, pô, às vezes você é casado, sua mulher ama sua careca ali. Seja feliz, né? Então, isso que é mais importante, né, cara? É buscar buscar a sua melhor versão, buscar o que você se sente bem. Olha no espelho ali e fica feliz, né? Mas as gerações mais novas, né? A minha geração, daqui pra frente, a tendência é o homem se cuidar mais e buscar mais ali, tá bonito, tá aparentemente legal. Então, eu já tô me preocupando, meus filhos vão se preocupar, não tem jeito, cara. Nossa, ficar careca deve ser muito difícil, deve ser... E a gente fala meio que brincando, mas é porque é um tema, assim, que acaba que... Imagina, os amigos de um careca fazem uma piadinha, igual eu falei, né? Um do lado do outro. Você tá bulinando. Já tá criando deixando um público seleto ali já. Mas não, é difícil e, cara, se cuide, independente disso, esteja bem. Por exemplo, eu escutava muito... principalmente quando eu comecei a ganhar peso, né? Não cheguei a ficar muito gordinho, mas, pô, ganhei uma pancinha ali. Muita gente fala, não, você tem que se aceitar. Depende, né? Tipo, não dá pra se aceitar totalmente. Pô, se vai ter algum problema pra relacionamento, vai lá se cuidar. Se vai ter um problema pra arrumar um trabalho, vai lá se cuidar. Então, desculpa te dar uma tesourada, mas... Não, eu acho real, eu acho que é isso tem mesmo. que se cuidar, sim. Não, eu acho que o ponto que eu quis dizer é o que você sente. Cara, você se sente bem? Então, ótimo, beleza. Já era, eu tô com a pancinha, mas eu não tô nem aí pra minha pancinha. Beleza, legal, isso não te atrapalha? Tá tranquilo quanto a isso? Então, beleza. Não é, eu acho que é mais esse ponto, assim, né? De se sentir bem ali, né? De ser feliz na vida. E tem até... Eu mudei minha forma de pensar, cara. Acho que teve um paciente que marcou bastante. O Bruno vai até lembrar. Lembra aquele menino, ele tinha, 17, 18 anos... E aí, tipo, os pais, né? Ele era encanado. Tipo assim, eu olhava o cabelo dele e falei, nossa, tá perfeito seu cabelo, amigão. Tá perfeito, seja feliz. Cara, isso não pode te incomodar. Aí eu via que ele ficava chateado de eu falar que ele não tinha um problema. E ele queria, na verdade, meio centímetro a menos de testa, cara. Meio centímetro, era isso aqui, ó. Então, isso é um bullying que O rolou. negócio era a testa, não era o cabelo. A testa, ele queria diminuir um pouquinho a testa, mas era uma coisa assim, mínima. Aí a gente explicou, os pais dele, assim, os pais nem tinham aquela condição de fazer o transplante. Eu expliquei, poxa, a cirurgia, infelizmente, por menor que ela seja, gera um custo, é caro. Eu, assim, até fiquei constrangido de falar, né, assim, porque é o mesmo valor uma cirurgia grande de uma cirurgia pequena. Então, a gente tentou fazer de tudo para ajudá-lo. Eu falei, nossa, não é possível, será que ele vai fazer? Tomara que ele não faça. Até pensei, falei, nossa, tomara que ele não faça. Ele saiu da consulta, no outro dia ele já ligou, falou, não, vamos agendar. Eu até fiquei assim chateado, mas ao mesmo tempo eu entendi. Eu falei, cara, isso vai significar muito pra ele. E ele fez a cirurgia, mudou a vida dele completamente. Falou que ele só tirava nota ruim na escola. Cara, ele tava assim, não tinha namorada. Cara, o cara perde o tesão de viver ali, né? Uma vontade. Porque pra você conhecer uma menina, você tem que ter confiança. Se você não tá se sentindo bem, você não tem confiança. Essa foi até o pai dele que falou, né? Vamos só repetir pra galera que tá ouvindo aqui. Eles estão contando que ele, pô, foi pra academia, ficou malhado, mudou. Outra pessoa, ele chegou. Ele chegou de cabeça erguida. O pai dele falou, nossa senhora, foi o melhor investimento da vida. E você vê, mudou a vida do filho, cara, por meio centímetro. Na minha cabeça não entrava isso. Mesmo eu convivendo com isso, meu dia a dia, na minha cabeça não entrava meio centímetro. Geralmente, tipo, 1, 2, 3 centímetros, beleza? Mas o dele foi meio. Olha só. E tem uma coisa que me marcou, que uma vez eu tava conversando com o Bruno, que ele falou assim, cara, a gente tem uma filosofia aqui que a gente não nega paciente.
Aqui é todo mundo é aceito, todo mundo é bem-vindo. Então, tem vários casos aí de pessoas diferentes, né? Teve o que veio de helicóptero, teve o outro que veio do Tocantins. Da China. Da China, tem muita história, né? E como que é isso, né? Quais foram os casos mais diferentes, assim, que vocês já pegaram? Conta um pouquinho dessa... Rafinha, dá pra passar aqui, cara, uns 3 dias contando. É muito. Vocês imaginam, são 4.000 vidas transformadas, 4.000. Assim, todos têm uma história, assim, não vou falar que eu lembro de todo mundo, mas, assim, muitos me marcam, Nossa, é até difícil selecionar o que mais marcou, mas o legal da nossa clínica é a diversidade. Tipo assim, a gente atende... Teve um dia lá que foi super bacana, cara. Um paciente chegou de helicóptero, o outro paciente era cobrador de ônibus, o outro paciente jardineiro, o outro era um mega empresário. Daí os 4 saíram de lá da clínica com todos amigos e montaram um grupo de WhatsApp ali, trocando experiência, os 4 super felizes. E até hoje, cara, os caras são amigos. E assim, não tem classe social lá, é uma coisa só, cara. Você vê gente simples, gente multimilionária, então tem de tudo, de outros países. Só dos Estados Unidos nós atendemos 45 pessoas no ano passado. Esse ano já foi, nossa, foi muito já. E a gente tá vendo que lá é um dos países que a gente mais atende. Por quê? Lá não tem não é só o carisma, a energia nossa, assim, de entender o paciente, de acolher, de conversar, ser um jogo limpo, não tem muita frescura, sabe? Então, eles são um pouco mais frios, né? Mais direto ao ponto ali, né? São frios, cara. É tudo que eu não queria, sabe? Eu falei, eu quero minha clínica como se fosse o lugar que eu quero fazer meu transplante, eu quero que meus pacientes também se sintam bem, sintam acolhidos e sintam seguros. E que eles saibam que é o melhor lugar do mundo para se fazer um transplante capilar. Então, assim, minha luta foi sempre essa. Hoje a gente sabe, a gente conseguiu, cara, então eu fico muito, muito feliz e nunca imaginei. Na verdade, eu queria abrir a clínica em São Paulo, Rafinha. Todo mundo falava, não vai abrir no interior, não vai fazer no Mogi Guaçu, ninguém conhece Mogi Guaçu, cara. Aí eu fui teimoso, acabei abrindo no interior e o pessoal falava, nossa, nunca alguém de São Paulo vai vir até aqui, né? Aí eu falei, nossa, será que vale a pena agora pensar no dinheiro, na profissão? Eu falei, não, cara, não tô pensando no dinheiro, não é o mais importante. É importante, lógico que é, mas não é o nosso foco, né? Então a gente acabou insistindo aqui no interior e conseguiu trazer muito mais qualidade para o nosso transplante. Quem já passou aqui no centro médico sabe, são 50 funcionários nós temos no transplante. E essas funcionárias do interior, a pessoa é muito mais aberta, muito mais amigo, aquela coisa mais tranquila, não tem aquela correria de São Paulo. E o transplante é uma coisa que é artesanal. Então a pessoa já tem que estar no espírito dela, naquela tranquilidade do interior. Então isso facilitou muito, cara. Os pacientes que vêm de São Paulo, eles adoram, porque lá não tem isso, né, pessoal? Lá é tudo na correria. Então aqui a gente conseguiu montar uma equipe perfeita, eu diria, assim, que passa uma confiança pro paciente. Isso, cara, é muito legal e acho que é um dos grandes diferenciais nosso. A qualidade de atendimento. É legal que o cara sai do ambiente dele, né? Ele sai daquele... É uma experiência, fica no hotel. E vamos combinar, né? A gente tem um aeroporto internacional em Campinas, que dá o quê? 40, 50 minutos daqui. E dependendo do lugar que você tá em São Paulo, de um ponto até um aeroporto, você leva 1 hora, 2 horas. Ele tá no trânsito, você passa mais tempo do que isso. Então, cara, Mogi Guaçu, eu sou suspeito pra falar, porque é uma cidade que me acolheu também. Eu nasci em Campinas, vim pra cá com 8 anos de idade e me acolheu demais. E eu não penso em sair daqui, cara. Eu saio pra trabalhar, vou pra São Paulo, vou pra outros lugares pra trabalhar. Mas Mogi Guaçu é realmente um lugar assim que eu tenho um carinho. Um abraço, Mogi. Valeu. É a qualidade de vida. E uma coisa que me preocupa também era o preço, né? Falava, pô, eu não posso fazer, não quero que as pessoas tenham que pagar fortunas aí pra ter o cabelo de volta, ter a autoestima de volta, não. Então a gente pensou nisso também. No interior é muito mais barato você ter uma estrutura física gigante igual a nossa, é muito mais em conta do que você tem em São Paulo. Então o repasse pro paciente é muito menor, né, cara? Então a gente conseguiu pensar nisso aí também. Então, o próprio centro médico, né? Um prédio daquele em São Paulo ia ser tipo 5, 10 vezes mais caro, né? Nem imagino, porque é diferente mesmo. E aí, falando em business, você atende tanto a qualidade, né? Você vai brigar pela qualidade, só que na hora de brigar por preço, fica totalmente... Consegue competir. E eu sou mais chato nisso, cara. Assim, às vezes sobe tudo. Tipo, o dólar disparou, tipo, o material cirúrgico nosso é o mais caro da cirurgia. E eu faço questão de usar o que tem de melhor aí no mundo. Então, assim, tudo subindo, dólar, comprando coisa em euro, e a gente segurando o preço, cara, segurando. Então, assim, a gente pensa muito no paciente
E a gente tem uma grande diferença, que isso ajuda pra caramba a gente, cara. A gente é o maior comprador da América hoje de material cirúrgico para transplante capilar. A gente compra muito. Então, por a gente comprar de muita quantidade, a gente consegue também negociar preço com os fornecedores. Então, a gente acaba conseguindo preços melhores e a gente repassa todos para os nossos pacientes. Show, que isso. Perfeito. Que aula. E ainda eu tenho uma outra história que eu fui só pescando as histórias, assim. Eu estive lá, eu ficava, mas como que foi e tal? E o Bruno contou que uma vez passou alguém, eu não lembro direito, eu queria que vocês contassem pra mim, que passou alguém ali na rua e perguntou como que era, e o Bruno, não, pera aí que eu vou fazer a avaliação, e ele já começou a rabiscar ali a cabeça. Nossa, é mesmo, bem lembrado, Rafinha, é verdade, Eu queria contar isso pra mostrar que é Puta. acessível, sabe? Que é possível pra qualquer pessoa, né? Esse paciente, ele é gari, ele pegava materiais reciclados da rua. E ele bateu na clínica, acho que estava na hora do almoço, não tinha ninguém, mas aí encontrou com o Bruno, que é o atendente oficial lá da clínica. Aí o Bruno conversou com ele e tudo, depois trouxe ele para dentro, fez uma consulta inicial, uma pré-consulta, e na mesma semana o paciente ele falou, não, quer saber, eu vou fazer o transplante capilar, eu mereço, e ele acabou fechando o pacote de transplante capilar com a gente. E inclusive ele foi bacana, um caso de um contrato social aí bem legal, que no dia que ele fez, também o outro paciente estava vindo de helicóptero fazer, você vê um catador ali não é de lixo, de recicláveis, junto com um multimilionário que veio de helicóptero. Então os dois saíram de lá amigos, cara. Então você vê que isso é muito legal, democratizou o acesso do transplante capilar. Então nesse dia eu falei, putz, era isso que eu queria e deu certo. Nesse dia a ficha caiu. Uau, porque é muito mais do que trabalho, muito mais do que negócio. Eu acho que isso envolve uma missão de vida ali, né? Uma missão social, porque você está impactando ali desejos e pensamentos, sentimentos assim íntimos de uma pessoa que muda a vida dela pro resto da vida, né? Isso daí eu acho que aí que é onde a gente descobre ali, né? A missão, né? Onde cai a ficha, fala, caraca. Rafinha, o tanto de paciente que sai chorando, de emoção. Você fala, nossa, tá com dor? Ele, não, tô emocionado. Olha, arrepiei aqui. Cara, eu também. Massa. Nossa, que sensacional. Nossa, é muito legal, cara. Isso é o que motiva, que dá o gás na gente, porque às vezes a gente não... Chega uma hora que você fala, putz, é repetitivo, é uma coisa, assim, cirúrgica, mas só que, cara, é muito mais do que isso. Você tá mexendo ali com a vida do cara ali que vai viver mais 40, 50, 60 anos, então imagina o tanto que você vai mudar demais pra pessoa, cara, isso é o que dá o gás aí pra gente, é muito gostoso. Legal. Só que também é responsabilidade, né, cara? É responsabilidade. O peso é grande, porque não pode nada dar errado, Rafinha. Tem que estar tudo perfeito. E eu me cobro muito isso, sabe? Eu quero que meu paciente tenha, cara, um melhor. Então, assim, eu fico em cima e é uma equipe grande que eu confio, assim, totalmente, mas eu tenho que estar lá, cara. Então, eu tô presente em todos os procedimentos, eu vejo tudo. Desde a contagem do fio até a colocação. A abertura dos canais só eu que faço, e a doutora Gabriele junto. E, cara, a gente é muito criterioso em relação à qualidade. E, bom, hoje vocês se tornaram, né, uma referência mundial em transplante capilar, né? Mas como que tudo isso começou? Porque você se formou, né, em medicina, depois se especializou, acho que foi em dermatologia, né? Isso aí. E aí, pô, a partir daí tem muitos caminhos a seguir, né? E como que foi esse caminho, né? Onde você se especializou? Como que foi a trajetória, né, para isso? Até porque esse processo do estudo, até ali, não sei, né? Tem muitos médicos que decidem ir pro público e trabalhar em outros lugares. Você decidiu empreender, querendo ou não. Sim. Foi um passo meio mais arriscado, mas foi bem pensado, na verdade. Eu considero que eu tive um pouco de sorte também, mas eu tive uma sacada que foi no momento que mais precisava. Porque, assim, há 6, 7 anos atrás, o brasileiro que queria fazer o transplante capilar de qualidade, ele tinha que desembolsar o preço de uma casa. E mesmo assim não ficava tão bom, tá? A qualidade é muito diferente do que é hoje. Então, assim, era uma coisa que só os multimilionários tinham acesso, né? Então, assim, eu via isso e achava muito injusto, cara. Eu falava, não é possível, cara. Muitas mais pessoas sofrem disso e não vão conseguir por causa do preço. Vai ter acesso, né, a um serviço. Eu vou correr atrás. Aí eu fiz dermatologia. Eu fiz 3 anos de dermatologia. Que é a porta de entrada da tricologia, vamos dizer assim. Só que eu nunca pensei em ir pra essa área de cabelo. Só que minha família me cobrava muito. Tem um monte de careca na família, cara. Todo mundo fala, pô, João, cadê a solução pra calvície? Não tem nada. Aí eu falei, pô, nossa, legal, eu vou começar a pesquisar isso. E eu vi os brasileiros. Daí foi uma viagem que eu fiz pra Europa. E aí no avião tinha um monte de gente voltando da Turquia. E tudo enfaixado. Eu comecei a conversar com o pessoal, mas
por que vocês vêm até aqui, até a Turquia e tal? Daí os caras explicaram, cara, o preço aqui é bacana. Eram brasileiros. Brasileiros. Tinha gente Passagem de era fora. barato, né? Passagem era barato naquela época, o dólar tava barato. E aí os caras, não, a gente vem aqui porque no Brasil é muito caro e aqui tem acesso a esse procedimento. Eu falei, nossa, isso aí foi a sacada. Eu falei, cara, eu vou procurar. Aí eu cheguei no Brasil, ninguém ensinava. Os médicos, poucos que sabiam fazer, ninguém explicava, né, cara? Eles guardavam ali para eles. Daí eu comecei a fazer um curso de tricologia e transplante capilar. Porém, o que eles me ensinaram era coisa muito arcaica, coisa do passado. Eu falei, não, quer saber, não vou perder meu tempo aqui não. Peguei minha malinha, não tinha dinheiro. Enfim, tava, nossa, zerado. Olha a loucura, né, cara? Eu nem falei pro meu pai que eu tinha dinheiro, né, que senão ele não deixava eu ir. Cara, fui, aí cheguei lá, putz, os médicos começaram a cobrar fortunas, né? Tipo, não, você tem que pagar um preço de uma cirurgia para poder assistir. Eu falei, nossa, mas só para assistir um dia? Aí eu falei, então tá bom, obrigado. Fui para outra clínica, fui tentando. Teve uma que me aceitou, assim, sem cobrar nada, que eu sou muito grato até hoje. Aí me ensinou, assim... Eu já tinha uma noção grande já, né, do transplante, mas, assim, não era aquela qualidade que a gente esperava. E os turcos tinham muita destreza manual, né? Então, aquilo lá eu sabia que eu ia ter que pegar com o tempo, mas eu queria saber a técnica, a parte basal do negócio, que eu tinha algumas dúvidas ainda se era ou não era, se eu fazia do jeito certo ou não. Aí, cara, comecei a bater em outras clínicas. Essa primeira me aceitou. Aí fui numa segunda, numa terceira. Eu fiquei quase uns 2 meses lá na Turquia. Fiz milagre com esse dinheiro. Fez não? Consegui. Ou se fosse hoje em dia, dava uma cara, semana ali. Putz, não dava pra nada, né? E, cara, graças a Deus, assim, pessoas boas entraram no meu caminho também, que me ensinaram. E eu me esforcei bastante, assim. Peguei tudo, peguei o máximo de coisa, de informação. Aí voltei para o Brasil, trabalhei mais um pouco, falei, não estou satisfeito só com a Turquia, eu vi que lá é legal, os caras são bons, têm habilidade, mas faltava higiene, a gente via que, cara, não era o que a gente preza na saúde pública brasileira, né? A gente sabe que tem uma exigência muito maior. Tipo, teve clínica que eu fui lá, o médico fumando narguile no meio da cirurgia. Eu falava, porra, né? Não, caraca, parecia uma cena de filme, cara. Parecia um filme. Eu falei, não é possível, tem certeza. Não falei nada, fiquei quietinho, fingi naturalidade. Cultura diferente. Cara, cultura diferente. E, tipo, tinha clínica lá que, tipo, o médico nem aparecia. O médico tinha 16 nada. anos. Nossa, muito, ouvindo cara. o Planet Hemp. Teve um caso que até é emocionante, cara, de falar que eu salvei uma pessoa do outro lado do mundo lá, porque uma moça de 27 anos fazendo transplante de testa, baixando a linha frontal, e ela teve uma reação, um choque anafilático de uma substância que o médico deve ter colocado, ou na anestesia, a gente não sei ao certo, mas eu sei que ela ficou com uma falta de ar tremenda, começou a ficar roxa, ela teve um edema de glote, que é quando incha nessa parte respiratória. E assim, os médicos lá nessa clínica, cara, não tinha nem acesso venoso, que é uma coisa básica, né? A gente tem que ter os medicamentos de emergência, que é o mínimo, né? Sim. Não tá dando por mais que é uma cirurgia minimamente invasiva, tem que ter, cara. E lá nessa clínica não tinha nada. Aí eu via isso, eu falei, médico, vamos se mexer, né? Eu queria fazer alguma coisa. Eu apertei pra enfermeira, ela falava espanhol, eu falo espanhol também. Comecei a perguntar, mas e aí? Onde tá o equipamento de emergência? Onde tem as coisas e tal? E a moça ficando, nossa, branca, roxa. E começou a bater o desespero. Eu falei, nossa, eu acho que eles não têm material de emergência aqui. Aí eu pedi, falei pra ela, corre, me dá aqui essa caixa. Eu vi que o médico não ia fazer nada, eu falei, não, me dá aqui. Aí eu vi que tinha uns comprimidos de hidrocortisona, cara, macetei, coloquei embaixo da língua dela, não pedi nem autorização. Falei, ela vai morrer. E aí ela começou a voltar. E eu acho que, assim, cara, esse foi uma coisa lastimável, assim. Ela melhorou, né? Ela saiu, mas se eu não tivesse lá, ela teria morrido. Tipo assim, um transplante capilar. A gente sabe que fatalidade pode acontecer, mas, poxa, isso foi um erro. Negligência, né? Negligência total, absurda. Então, assim, tem muita coisa errada lá. Daí eu saí da Turquia, voltei para o Brasil, falei, putz, eu quero ouvir, sentir, conhecer outros tipos de profissionais, né? E aí eu fui para Califórnia, acompanhei um médico muito, muito legal lá, o Dr. Mar. Aí peguei muitas dicas com ele, fiquei algumas semanas lá nos Estados Unidos. E aí, não satisfeito, eu falei, eu quero uma terceira opinião, quero conhecer um pouco mais ainda. Aí eu procurei uma das maiores clínicas da América, que é a Clínica Tempora, lá no Chile. E a doutora Jesus, ela me autorizou a ficar algumas semanas com ela, aprendi assim bastante. Aí eu falei, pronto, agora eu estou preparado para começar no Brasil a nossa história.
E aí eu abri a clínica, a gente começou com uma clínica alugada, bem pequenininha. E graças a Deus, o dia que eu decidi fazer transplante capilar, nunca faltou cirurgia. Então a gente, desde 2018, todos os dias eu faço transplante capilar. Caraca. Que legal. Eu acho muito legal o processo de aprendizado, porque ele nunca é totalmente linear para a adição de conhecimento. Às vezes ele passa por etapas do que você não deve fazer. Né? Então é legal que você foi num lugar assim onde é a meca do conhecimento, né, do que você estava buscando, né, a Turquia, né, onde a galera ia, referência daquilo, e ali você teve a experiência do que não deveria fazer também, de olhar e falar, cara, não é esse o caminho, Não aqui dá. isso eu vou pegar, isso eu não vou pegar de bom, e acho que isso é em tudo, né, a gente sempre às vezes vai fazer um curso novo, alguma coisa, e nem tudo a gente consegue absorver, né, é ter esse tato de entender e falar, cara, isso serve pra mim, isso não serve, né, escolher ali o que você vai absorver, né. E eu falo até hoje, né? A gente vê, é muito comum isso, né? Médicos assim que estão no comecinho da carreira já achando que sabe tudo. Cara, não sabe. A curva de aprendizado é muito longa. Eu, assim, hoje eu me sinto, cara, privilegiado, porque são 4.000 transplantes que eu já fiz, eu já vi de quase tudo. Eu considero que eu ainda aprendo muita coisa. Inclusive esse caso do burgo que a gente comentou, é um caso, assim, de aprendizado, cara. Eu nunca tinha visto. Ele fez uma cirurgia de enxerto que foi, assim, muito exótica, uma coisa que a gente quase nunca viu. Eu vi um paciente que ele fez no Japão, essa técnica de enxerto, e ele refez com a gente aqui em 2020. Então, são técnicas, assim, que dificilmente a gente vê no dia a dia, né? Então, a gente tem que estar preparado e são coisas, adversidades que acontecem, né? Então... todo dia você tá aprendendo, cara. Que massa. Bom, cara, foi assim, Nossa, sensacional. que Assim, aula. Que a gente legal. fica até assim imaginando, né? Se um dia for chegar a nossa vez, né? Que realmente dá uma segurança, né? Dá uma tranquilidade, principalmente saber que você passou por coisas totalmente difíceis, coisas absurdas e desafios, né? Inclusive o do Burgo, eu tava lá e eu vi vocês falando, cara, isso aqui é um dos casos mais difíceis. E que deu sucesso, e ele saiu de lá super feliz. Eu vi ele no pós também, ele tava super tranquilo, super bem. Então, mais uma vez, né? Se o cara te incomoda, é algo que não te faz bem, super recomendo. E estamos aqui hoje com o cara que é especialista no negócio. E eu tô muito feliz desse papo. Muito obrigado, doutor, de ter participado com a gente. Valeu demais. Obrigado. Prazerzão. Aí. Pô, a gente que agradece. Estamos aqui. Show de bola. Fomos muito bem recebidos aqui na casinha também, no Cantinho do Sossego. Show. Que legal, cara. E é isso aí. Galera, esse foi mais um Cortex Podcast. E mais um tijolinho ali da nossa história, ajudando a construir um pouco desse podcast, que o intuito é trazer pessoas que fazem a diferença, pessoas que constroem de alguma forma o empreendedorismo, a inovação. E eu tenho certeza que o Dr. João Gabriel ele vai somar esse episódio e vai bater ali muitos views no nosso, no nosso YouTube, né? E Luquinhas, mais uma vez, tamo junto, Mais papai. Obrigado, muito aprendizado. E é isso, galera. Tamo junto, até a próxima. Doutor, eu quero que você deixe seus contatos, fala um pouquinho aí de onde o pessoal te acha, e que eu tenho certeza que vai ter bastante gente aí querendo saber um pouquinho mais sobre isso. Pô, show Tá de com bola. você. Vamos lá. Então, no meu Instagram é Dr. João Gabriel Nunes, e a clínica fica em Mogi Guaçu, né? Nós somos do Centro Médico Capilar. É isso aí. E é isso aí. E esse foi mais um Cortex Podcast. Valeu! É nóis!